nós todos, seja qual tempo for que nós passarmos diante de Deus nessa terra, nós somos chamados para gerar frutos. A gente não está aqui à toa esperando o tempo passar, de maneira nenhuma. Há uma ansiedade no nosso coração que é pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe quando você vai num dentista, que você senta na recepção, e tudo na recepção do dentista remete ao dentista? Você entra lá na recepção do dentista, tem lá quadros que fazem referência à profissão. Se você for no cardiologista, tem lá na recepção coisas que fazem referência à profissão. Da mesma maneira, a nossa vida, a sala de espera da nossa vida, precisa remeter àquilo que nós esperamos. E é por isso que eu digo que são os frutos. Esses estão importantes nas nossas vidas. As nossas vidas precisam produzir frutos. E eu quero ler um texto em Gênesis, no capítulo 1, os versículos 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Abriu a Bíblia, passou do índice, aí vocês já vão ver Gênesis. Simples, fácil. Para a gente refletir um pouquinho no dia de hoje. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, ó. A minha versão diz assim, ó. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Há muito tempo atrás eu vi uma oração de um irmão, e eu não sei vocês, eu conheço um crente pelo tipo de oração dele. Eu às vezes fico ouvindo a pessoa orar para ver, deixa eu ver qual é que é desse irmão aí. E eu não estou nem falando de palavras bonitas, né? Porque tem gente que ainda não, excelso sobre, não. Eu não estou falando só de palavras bonitas, eu estou falando de um tipo de oração, irmãos, que é como se a pessoa tivesse intimidade, proximidade. E aí esse irmão estava orando lá pelas crianças da igreja, e eu tinha a sensação que as palavras desse irmão saíam da boca dele e acessavam naquele exato momento a sala do trono de Deus e traziam a resposta na hora. Sabe aquela oração forte que você fala, não é possível que Deus não esteja escutando esse cara e não vá responder esse cara. E eu me lembro de uma coisa que ele falou por causa da força daquilo que ele falou. E ele disse assim: Senhor, pelo poder que há no sangue do teu filho Jesus, repreenda toda a esterilidade, porque esterilidade não convém ao povo de Deus. Eu falei, nossa, a esterilidade não convém ao povo de Deus, e foi da onde nasceu essa palavra. Porque aqui nesse texto você vê a criação, e vê que está registrado assim, Deus os abençoou e disse, sejam férteis. E a esterilidade é justamente o contrário da fertilidade. Esterilidade é a incapacidade de gerar frutos, de ser fértil, enfim, de reproduzir. Só que aqui, Deus marca a criação com a bênção da fertilidade. Temos exemplos de esterilidade na Bíblia, né? Tem Sara, a esposa de Abraão, Rebeca, a esposa de Isaac, tem Ana, a mãe de Samuel. Mas Deus marcou a humanidade com a bênção da fertilidade. E essa bênção é um decreto. Lembram da época da pandemia? Que toda hora saía um decreto, fecha, abre. A gente está habituado com esse termo decreto. O decreto é uma decisão tomada por uma única pessoa. Na época era o governador, o prefeito, enfim. E que quando ela é declarada, ela é aceita como lei. Um decreto, quando declarado, é recebido e respeitado como lei. Igual a bênção da fertilidade. Eu digo que a bênção da fertilidade é um decreto, porque no exato momento em que Deus diz, sejam férteis, a criação não dá nenhum tipo de outra resposta a não ser fertilidade. Quando Deus declara, sejam férteis e multipliquem-se, a criação se multiplica. Um exemplo disso são as genealogias. Quando nós vamos ler a Bíblia, tem lá as genealogias. Fulano
teve Ciclano e Beltrano de filhos, depois teve outros filhos. Geralmente a gente pula as genealogias, né? Porque é muito cansativo. A gente está lendo ali, vamos pular isso aqui, porque eu quero chegar onde está Noé. Eu quero chegar onde está Abraão. A gente pula. Mas as genealogias nada mais são do que o registro da obediência da humanidade a essa bênção decretada de fertilidade. Vocês estão entendendo? Então, a criação respondeu com obediência ao decreto de fertilidade. Por quê? Ser fértil não quer dizer dar frutos. Ser fértil não quer dizer dar frutos. Dar frutos é a resposta a esse decreto, essa bênção de fertilidade. Você conhece alguém que está caminhando com Deus há muito tempo e você não vê um fruto na vida dele? Nem no comportamento, e nem além disso? Bom, mas esse é outro assunto para outra hora. Um exemplo de que ser fértil não quer dizer que você está dando frutos, e que frutos são a resposta a essa bênção de fertilidade, é Marcos 11. Marcos 11, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que Jesus estava chegando numa cidade, ele sentiu fome, viu uma figueira cheia de folhas robustas, e procurou nela figo para se alimentar. E ele não encontrou figos nela. E aí o que ele disse? Nunca mais ninguém coma o seu fruto. E aí a figueira secou. A figueira, ela era fértil. Mas o texto de Marcos 11, a partir do versículo 12, diz que não era tempo de figos. E é nisso que eu quero refletir com vocês, meus irmãos. Como dar frutos para o reino a partir do exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo. Porque pode ser que nós estejamos como essa figueira estava lá, sabe? Cheia de folhas, aparência. Nossa, eu estou há tanto tempo caminhando com Deus e todo mundo pensa, todo mundo acha que eu faço muita coisa para o reino. Que eu tenho vida de oração, leitura bíblica. Irmãos, essa palavra bateu na minha cara de uma forma terrível. As folhas são as aparências que nós mantemos, para ninguém pensar que a gente está desviado. A religiosidade vir à igreja, domingo, sei lá, os cultos que tem na semana. É até participar de maneira meio automática das campanhas, dos propósitos. São as folhas, para ninguém pensar que a gente não está dando fruto. Mas se chegar bem perto, a gente não está dando fruto. Talvez nós estejamos como essa figueira. E a gente dá a mesma justificativa da figueira. Poxa, não é tempo de fruto, Senhor. A gente não está na estação adequada. Senhor, olha meu filho, olha minha esposa, olha o meu marido, olha a minha situação, como é que eu vou dar fruto? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje, irmãos. Aleluia. Foi Deus que fez as estações. Inclusive as menos favoráveis. Quando você passa, aleluia, louvado seja Deus, em Pinheiros você vê lá vários IPs. Um IP em flor, meu Deus, quase que não sai, misericórdia. Um IP, aleluia, em flor, é a coisa mais linda de se ver. Branco, com roxo, é um negócio maravilhoso. Se você passar na primavera, está lá lindo, maravilhoso. Se passar no outono, ele está todo seco. É o mesmo IP, em estações diferentes. E o Senhor me manda dizer nessa manhã que Ele fez as estações, as minhas e as suas, inclusive as menos favoráveis. Só que as estações mudam e não matam a árvore. Pode reparar. Você passa lá no outono, ela está seca. Passa na primavera, ela está florida. É a mesma árvore. E o Senhor não usa as estações para nos matar. As estações, e se você perguntar para o IP, as estações, o IP dirá que as estações na vida dele são testemunhos. Eu estava seco, hoje estou florido. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, o exemplo de Jesus é o maior exemplo que nós podemos tomar para falar a respeito de dar frutos. Ele nos deu direções. Em João, no capítulo 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto, eu corto. Será cortado. Porém, todo aquele que der fruto, eu limpo para que dê mais fruto. No versículo 8, ele fala uma coisa extraordinária. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis os meus discípulos.
Deus é glorificado quando nós damos frutos. E o que são os frutos, irmãos? O que são os frutos? Os frutos é tudo aquilo que eu faço e que faz com que o reino avance, com que o reino progrida, com que o evangelho seja pregado, com que vejam Cristo através da minha vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 19, diz que a criação aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. Dar frutos é ser resposta para as dores do mundo. É saber que um dia está tendo um problemão, e aí ninguém consegue resolver, a gente fala assim, vamos procurar o pastor William, porque se ele não resolver, ninguém resolve. É quando pensam em você e falam assim, poxa, mas só me procura quando está com problema, glória a Deus. Porque pensam em você como solução do problema. E é essa resposta que nós devemos dar, porque foi a resposta que Cristo deu ao mundo. 2 pontos, eu quero falar só 2 pontos rápido, e vocês vão sentir saudade de mim tão rápido que eu vou terminar isso aqui. Jesus, quando veio à Terra, ele teve quanto tempo de ministério? 3 anos. Dos 30 aos 33. Então, tudo que Jesus fez teve que ser muito rápido. Tudo que Jesus organizou teve que ser feito de maneira urgente. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui sobre como dar frutos para o reino, a partir do exemplo de Jesus Cristo, é senso de urgência. Senso de urgência. É saber que tem algo para ser feito e ir lá e fazer. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, vê pelos noticiários, pela televisão e pensa assim, alguém precisa fazer alguma coisa. E aí Deus te mostrou e você não fez. Seja qualquer coisa, irmãos, pensa aí, a gente não tem tempo para dar todos os exemplos possíveis, mas pensa aí, qualquer coisa que Deus trouxe ao seu conhecimento e você pensou assim, alguém precisa fazer alguma coisa. E aí Deus está falando, é você que tem que fazer. E a gente perde esse senso de urgência. Algo precisa ser feito. E a gente confunde, pastor, o senso de urgência com pressa. Sabe quando a gente pega para fazer alguma coisa para Deus? Enfim, fazer alguma coisa para Deus para cristão é um negócio redundante, né, Érica? Por exemplo, por quê? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, ele fala assim, ó, tudo que você fizer, faça como para Deus e não aos homens, porque Ele vai te dar seu galardão. Então, deixa isso para lá. A princípio, é para que tudo que o crente faça, ele faça como se fosse para Deus, certo? Mas a gente pensa que fazer coisa para Deus é fazer coisa para a igreja. Então vamos pegar esse exemplo, fazer coisa para a igreja. Parece que a gente entende que senso de urgência é pressa. Ai, vamos lá rapidinho para terminar logo, para acabar logo e a gente vai para casa meter o pé. Não. Senso de urgência, por exemplo, pressa. Quem faz com pressa faz pensando no final. Vamos acabar logo. Quem faz com urgência, não. Quem faz com urgência quer até terminar, mas está ligado no entorno, em tudo que acontece ao longo do caminho, quais são as pessoas que são afetadas, o que tem para ser feito. Quem faz com pressa, e se acontece qualquer coisinha no meio do caminho, um entreveiro, um probleminha, sei lá, algo que a gente não conseguiu calcular, desiste. Fala, deixa para lá. Em casa, meu Deus, casa para você ver. Bom, acho que boa parte de vocês são casados aqui. Lá em casa, quem manda é minha esposa. Óbvio, ela deixa eu pensar às vezes que eu mando. E glória a Deus por isso. E aí, tem hora que ela... Ricardo, tem dia... Ô pastor Ricardo, tem dia aqui, ó, para nós, eu e você. Tem dia que a Érica te manda fazer coisa que você não quer fazer? E você faz. Você fala, tem que acabar logo isso aqui. Lá em casa acontece direto. Nossa, e eu tenho 2 mulheres, né, que é minha esposa e minha filha. Então, tem coisa que elas me mandam fazer que eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer isso logo para me livrar. E aí, às vezes acontece uma coisa no meio do caminho, eu já fico bravo, chuto ferramenta, tudo que eu tiver. Irmão, eu não nasci para trabalho manual, tá? Eu não nasci para trabalho manual. Tudo que uma pessoa gasta 30 minutos, eu gasto 2 dias para fazer. É um absurdo, não é exagero. Uma vez eu fui tentar arrumar uma lâmpada, arrumar um interruptor, eu fiz parar de funcionar a lâmpada. Como? Ninguém sabe. Eu não sei explicar até hoje. Mas eu, às vezes, faço com pressa. Porque quero terminar logo. E quem faz com pressa, quando acontece qualquer coisinha no meio do caminho, desiste. Aí pega um trabalho da igreja para fazer. Não, mas então, é porque o irmão que toca não vai estar. Ixi, então não dá para ir. Ah, não, mas é porque a irmã que ora, aquela que não tem vergonha de nada, o irmão que não tem vergonha de nada, não vai estar. Então, você esquece. Ah, então, eu até, tenho vontade de orar e tal, mas lá no serviço, lá na minha escola, na minha faculdade, não tem ninguém para estar comigo, e até tem, mas quando ele falta eu já nem faço e tal, invento outra desculpa. Enfim, quem faz com pressa é atrapalhado por qualquer empecilho.
Quem faz com senso de urgência, nenhum tipo de empecilho atrapalha, porque a pessoa calcula, raciocina, fala, não, isso aqui se der errado, eu penso nisso. Tem 2, 3 opções. Senso de urgência. Senso de urgência é saber o que precisa ser feito e gastar energia para fazer aquilo o quanto antes. Aí eu quero ponderar algumas coisas sobre o senso de urgência. Uma vez Jesus terminou o Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e aí no capítulo 8 ele está descendo do monte. O que estava na cabeça de Jesus? Eu tenho certeza, porque no final do texto é isso que acontece. Ele chegar na casa de Pedro, que ele estava hospedado lá, curar a sogra de Pedro que estava doente, e depois curar uns outros tantos enfermos e libertar alguns endemoniados que chegaram para procurá-lo naquela noite. Deixa eu tomar um pouco d'água com a garganta seca. Aí Jesus desce do monte, com o foco de ir para casa. Ele era Deus, ele sabia que a sogra de Pedro estava doente em casa, né? E sabia que iriam procurá-lo naquele dia para ser libertos e curados. E aí ele desce do monte, imagino eu exausto, né? Passou um tempão lá pregando o sermão do monte. E aí ele é abordado por um leproso. O leproso fala assim, Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Aí, Jesus fala, eu quero ser limpo. O que se fosse eu faria? Largava o ex-leproso para lá e falava, agora eu tenho um negócio para resolver lá, eu vou. Não. Mas ele ainda fala para o leproso assim, então, agora você vai para o sacerdote, apresenta a oferta correspondente à sua cura, e não conta para ninguém. Beleza? Beleza. Como se não bastasse, Jesus, na sequência, está entrando em Cafarnaum, e aí chega um centurião para ele e fala assim, Senhor, o meu servo está em casa, ele está paralítico, está perturbado. E Jesus fala, eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. Não, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Eu sou um homem que eu tenho muita gente sob o meu comando, e quando eu digo a esse vai, ele vai, quando eu digo volta, ele volta. Eu sei que se o senhor mandar só uma palavra, ele vai ser curado lá em casa. Aí Jesus fala, nunca vi tamanha fé em Israel. E ele fala, tá bom, pode ir que o seu servo vai ser curado, e o servo dele é curado naquele dia. Aí Jesus chega na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e naquele dia, outros endemoniados o procuram para serem libertos, e outros para serem curados. O que eu quero dizer com isso? Jesus tinha senso de urgência. Mas o senso de urgência não pode roubar a nossa sensibilidade do que está ao longo do caminho. Você pode sair da sua casa para fazer alguma coisa na igreja, e no meio do caminho ter alguma necessidade que você precisa atender. Às vezes a gente se preocupa, como eu me preocuparia se fosse Jesus, com chegar em casa, o que eu tenho para fazer em casa, o que eu tenho para fazer em casa. Mas ao longo do caminho acontece um monte de coisa. Às vezes eu tenho que cumprir uma tarefa lá no meu trabalho, mas ao longo do caminho tem um monte de coisa que acontece. E a gente acha que a vida com Deus é só dentro da igreja. É só representando a igreja evangélica Povo Livre. Ou no meu caso lá, a igreja Vida Nova. Não é. Não é. Existem casos em que a gente encontra o bom samaritano. Aliás, a gente encontra o cara ferido como o bom samaritano encontrou, perdão. E existem casos em que aquele cara ferido nos encontra. Entende? E se a gente, ao longo do caminho, para cumprir a missão de Deus, que é dar frutos para o reino, a gente perde essa sensibilidade, a gente age igual o sacerdote, o levita, da parábola do bom samaritano. Não dá, porque eu tenho muita coisa para resolver lá. E o senso de urgência é saber sim que tem muita coisa para resolver lá, mas saber que tem coisa aqui, ali, lá. E esse aqui, ali, lá é com gente, porque o negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é gente. Jesus nos ensinou, a partir do seu exemplo, que frutificar para o reino é negócio com gente. Mas, meu Deus, irmão, eu sou psicólogo clínico, né? De formação. Aí me perguntaram uma vez, por que você foi estudar psicologia? Eu falei, porque eu gosto de gente. E eu gosto de gente. Minha esposa, meu Deus do céu, ela sabe. Tem lugar que ela só vai porque eu vou, e porque ela sabe que eu fico feliz, porque tem gente. Mas tem gente que eu não gosto, aí eu não vou. Glória a Deus, momento de libertação, tem gente que a gente não gosta. Irmãos, eu sou igual a você. Eu sou igual a vocês. Tem gente que a gente não gosta. Não faço oração contrária de maneira nenhuma, também não chegou para tanto. Um dia eu já fiz. Enfim, é assim. Sabe como é que se dá o perdão? Abrindo um parênteses, pastor. Não me deixe perder o foco não, pastor. Abrindo um parênteses. Sabe como é que se dá o perdão? Presta atenção. Olha como é que se dá o perdão. Você começa, a pessoa te ofende, faz alguma coisa para você. Você começa querendo matar aquela pessoa. Aí você ora assim para Deus, Senhor, mata. Mata, eu quero que morra.
desapareça da face da terra. Aí você vai se expondo à presença de Deus, vai se expondo, vai se expondo, vai se expondo. Quando passa um tempo, você já não quer você não quer matar a pessoa, você quer que ela morra de causas naturais. Você fala assim, não, que ela tenha uma doença muito grave e que ela morra logo. Aí passa um tempo, você vai se expondo à presença de Deus, aí Deus vai tratando algumas coisas em você, e você fala assim, não, não quero que ela morra. Eu quero que ela tenha uma doença, assim, e fique muito mal. E aí você se expõe à presença de Deus um pouco mais, e você ainda não quer que a pessoa fique doente. Aí você fala assim, não, Deus, eu não quero que ela fique doente, eu quero só que ela fique muito triste, por alguma razão qualquer. E aí você vai avançando, vai se expondo à presença de Deus, e aí você não quer que a pessoa fique triste, e você começa a falar assim, Deus, só não quero cruzar. Aí deixa ela lá e você fica aqui. E aí chega uma hora que você se expõe tanto à presença de Deus que você perdoa. Então, não dá para levantar de uma oração amando ninguém. De uma oração, não. Mas, depois de algumas, meu irmão, Moisés, quando subiu no monte para encontrar com Jesus, a Bíblia fala que quando ele desceu, a glória de Deus transparecia no seu rosto. E não foi 30 minutos de oração, irmão, foram dias. 40, né, pastor, se eu não me engano. Então, retomando o raciocínio. Senso de urgência não é pressa. E o senso de urgência não pode nos roubar a sensibilidade ao longo do caminho. E às vezes a gente, pensando nesse senso de urgência, acha que senso de urgência é fazer, não, se tem alguma coisa para fazer, deixa que eu resolvo. Eu vou fazer sozinho, não quero pedir ajuda para ninguém, deixa que eu faço, que eu resolvo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O senso de urgência, ele nos coloca numa posição de consciência, sabe? Precisa fazer, eu vou fazer. Jesus uma vez falou, em João, no capítulo 9, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha consciência do tempo que ele tinha, ele sabia que ele tinha 3 anos para cumprir o propósito dele. Senso de urgência, senso de urgência, senso de urgência. E como eu falei, às vezes a gente toma posse de uma coisa e fica pesado para a gente porque a gente quer fazer sozinho. Mas senso de urgência é pedir ajuda também. Tem a ver com pedir ajuda. Saber que eu não dou conta sozinho de alguma coisa, seja ela manual ou espiritual. Sabe, consultórios voltados para a saúde mental e emocional estão cheios de gente. Bom demais para pedir ajuda. Está cheio de gente bom demais para pedir ajuda. Aí às vezes, um bom amigo, vai te salvar de anos de terapia. Sabia? Eu não estou aqui levantando bandeira contra a terapia, não tem como. Eu não tenho como falar isso. Mas às vezes um bom amigo, uma boa ajuda, um bom suporte, e é disso que Jesus está falando, que Deus está falando em Efésios, né? Suportai uns aos outros, né? Aguentar, eu suporto esse irmão. Não, suportar é dar suporte, igual essa mesinha que dá suporte para esse copo aqui, ó. Suportar é dar suporte. Às vezes um bom suporte livra de anos de terapia. De uma ansiedade generalizada, de uma depressão, de um suicídio. Jesus, ele não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era. E uma vez, lá em Mateus 16, ele chega para os discípulos e fala assim, quem que estão falando aí que eu sou? Quem que estão falando aí que eu sou? Aí, estão falando aí que o senhor pode ser Elias, pode ser Isaías, pode ser reencarnação de João Batista, um dos profetas. Aí Jesus fala para eles assim, então, vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nasceu ali uma das afirmações mais extraordinárias e poderosas da Bíblia. Jesus perguntando para o outro, o que eles pensavam a respeito dele. Olha só, tomando a opinião do outro. Às vezes a gente se acha autossuficiente, bom demais para pedir ajuda do outro. Meu Deus, irmãos, meu Deus, a gente não dá fruto para o reino sozinho, não. Jesus, quando montou a equipe dele, ele mandava de 2 em 2, no mínimo. No mínimo, não, porque sirva a Deus sozinho, na minha casa. Aleluia, no conforto do meu edredom. Do meu colchão King Star, que quando um se mexe, 2 não sentem. Ou quando um se mexe, o outro não sente, sei lá. Enfim, não dá para servir a Deus sozinho.
Jesus era consciente disso. O senso de urgência te chama para estar ligado naquilo que precisa ser feito, mas sem roubar a sua sensibilidade, entendendo que você precisa contar com os outros também. Segundo ponto, relacionamentos. E talvez eu gaste um pouco mais de tempo nisso. Relacionamentos. Em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que Jesus passou uma noite inteira, irmão, orando. Uma noite inteira. Ele cultivava o ministério da oração, né? Mas ele passou uma noite inteira orando. E quando ele desceu do monte, ele decidiu escolher quem andaria com ele. A Bíblia fala lá, como eu falei em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12, que ele desceu e separou dos discípulos 12 apóstolos. Porque tem diferença. Discípulo é todo aquele que ouvia a mensagem, concordava com o que Jesus falava. Existiram muitos discípulos de Jesus, como hoje existem. Agora, apóstolos eram aqueles que, além de ouvir e concordar com a mensagem de Jesus, eles tinham a responsabilidade de reproduzir o que Jesus estava falando. Deu para entender? Discípulos, os ouvintes e que concordavam. Os apóstolos, aqueles que, além de ouvintes e concordantes, tinham a responsabilidade de propagar aquela mensagem. Pois bem, ele passou a noite inteira orando para decidir quem andaria com ele. Relacionamentos. Para frutificar para o reino, a gente precisa cuidar muito dos nossos relacionamentos. E a gente, às vezes, não ora nem para, para fechar um negócio. Não ora para casar, não ora para namorar, não ora para nada. Jesus, o Filho de Deus, um com Deus, passou a noite inteira orando para saber quem andaria com ele. Meu Deus, irmãos. Passou a noite inteira orando para escolher quem andaria com ele. Jesus Cristo. Irmãos, quando Israel foi para o exílio babilônico, ele passou lá 70 anos e tal, e aí o rei Ciro se levantou e liberou o povo para voltar para reconstruir a cidade de Israel, de Jerusalém, melhor dizendo. E aí, duas coisas foram priorizadas para serem reconstruídas na cidade quando o povo voltou: os muros e as portas. Os muros dizem respeito a como as outras cidades viam a cidade de Jerusalém. Tá? Antigamente eles montavam muros sem brechas, com fortificações altas, enfim. Os muros eram como as cidades em redor, o mundo em redor enxergava aquela cidade. Se era uma cidade com muros muito fortes, era impossível atacar aquela cidade. Por outro lado, se fosse uma cidade com muros frágeis ou com brechas, qualquer inimigo que aparecesse entrava na cidade. Às vezes, a gente não consegue frutificar para o reino, porque as nossas vidas estão igual à cidade de Jerusalém depois do exílio. Os muros todos destruídos. E o muro é como o mundo nos vê, é o nosso testemunho. Às vezes a gente se relaciona com o mundo e o pessoal nem sabe que a gente é crente. Teve um irmão, abrindo outro parênteses, não deixa eu esquecer, pastor. Teve um irmão, meu Deus do céu, eu fiquei chocado com isso. Ele contou assim, que ele trabalha muito tempo numa empresa, e o assunto da mesa era, poxa, como é bom as pessoas saberem que você é crente, né? As pessoas já te respeitarem porque consideram a sua fé, enfim. A gente estava discutindo a respeito disso. E aí esse irmão falou assim, então, teve um negócio grande, que eu trabalho há muitos anos, ele enfatizou isso, que trabalha há muitos anos nessa empresa, e que teve um fechamento de um negócio. Tem criança aqui. Bom, enfim, eu vou falar de uma forma meio... Vocês vão entender. E eles fecharam um negócio, e aí a comemoração do fechamento desse negócio ia ser numa boate. Entendeu, né? Boate, é o nome leve para a coisa. E aí chamaram ele para ir. E aí foi que ele falou assim, então, irmão, eu sou crente, não dá, não é... E ele contou isso como se fosse a coisa mais... bonita, nossa, eu cheguei lá e falei, não, eu não consumo essas coisas, eu não vou para esses lugares porque eu sou crente. Mas aí eu pensei o seguinte, pensa comigo, por que esse cara trabalha tantos anos lá e a pessoa se sentiu livre para chamar ele para esse lugar? Se sentiu à vontade para chamar ele para esses lugares? Qualquer lugar que eu vou, as pessoas sabem que eu sou crente, nunca que ninguém me convidaria para esses lugares, e eu não sou perfeito, sou igual a vocês. Então o cara passou anos numa empresa, ninguém sabia que ele era crente, e se sentiram à vontade para chamar ele para ir numa boate.
São os muros, são testemunho. Ninguém sabe que você é crente às vezes, e às vezes até sabe, só que você vive de uma forma tão, ou eu, sei lá, falando nós, às vezes a gente vive de uma forma tão incoerente que as pessoas falam, meu, você é doido, vou andar com esse cara aí, não compensa. Às vezes a gente quer que a pessoa ande com a gente, mas a pessoa não quer andar com a gente, porque a gente, esse cara é crente, olha o jeito que ele age, trata todo mundo mal, responde errado, não tem temperança, enfim. As portas dizem respeito, as portas de Jerusalém que foram reconstruídas como prioridade, dizem respeito à justiça. Porque eram nas portas das cidades que os reis e juízes julgavam as causas do povo. Deu para entender? Então os reis iam sempre nas portas julgar as causas do povo. O povo se reunia, falava, trazia as coisas lá para eles julgarem. Às vezes a gente não consegue escolher bem nossos relacionamentos, porque as nossas vidas estão sem portas. Vida sem porta é vida sem justiça. Todo mundo entra e sai a hora que quer, faz o que quer da nossa vida. Acontece muito isso, pessoal. E cunharam um termo, recente, que é dependência emocional. Às vezes a pessoa é tão dependente emocional que ela não fecha, não tem porta a vida dela. A pessoa manda uma mensagem, oi sumido, ela vai correndo, dá atenção, responde. Aí a pessoa desaparece, depois volta só para se aproveitar dela. Ou a pessoa é tão ingrata, como eu falei, irmãos, a gente não foi chamado para conviver com o ingrato constantemente. Presta atenção nisso, irmãos, a gente vai para o mesmo céu. Eu não estou querendo aqui, longe de mim, irmãos, pelo amor de Deus. Pastor, eu não estou querendo aqui pregar doutrina na sua igreja. Não quero. Isso irmãos, é uma coisa que eu penso. A gente vai para o mesmo céu. Mas para a nossa saúde, às vezes a gente tem que se preservar de certas coisas. Não é odiar, como eu falei. Não é orar contrário. Mas Pai, evita. Vida sem portas é vida sem justiça. Todo mundo faz o que quer. Eu tenho uma pessoa na minha família que é dependente emocional e tal. E aí toda vez a gente dá os mesmos conselhos para ela, não adianta. A pessoa volta, ela abre a porta. Nem abre, porque não tem porta. Então a nossa vida, para dar frutos para o reino, precisa ser uma vida onde o certo seja certo, o errado seja errado. Às vezes a gente se relaciona, a gente quer estar bem com todo mundo. Crente não é aquele que diz sim para tudo. Às vezes as pessoas estão acostumadas a achar que, o cara é crente, ele vai falar amém para tudo. Não é. Você vê na Bíblia, Jesus muitas vezes, uma vez nas bodas de Caná da Galileia, a mãe dele foi falar para ele ir lá, dar uma força, ele falou, bom, ainda não é chegada a minha hora. Outras tantas vezes, ele por exemplo, Lucas 4, ele responde a Satanás, negando uma série de coisas. Enfim, ser crente não é dizer sim para tudo não, irmão. Aliás, quem diz sim para tudo, não está escolhendo nada. Quando você fala sim para tudo que vem na sua... Não, eu sou crente, você não está escolhendo nada, outra pessoa está escolhendo por você. Vida com portas firmadas é vida onde você decide quem entra, quem sai, quando entra, quando sai. Se você decidir que ela entre, ela vai bater, você vai olhou pelo olho mágico ali da sua vida, entra. Não quer, não entra. Outra coisa é confundir certo com errado, porque a vida sem justiça é confundir certo com errado. Sabe quando a gente se pega? Acontece, irmão, acontece comigo, irmão. Eu sou igual a você. A gente se pega rindo de piada de duplo sentido. Eita, meu Deus do céu, Senhor, misericórdia. Quando vê, já foi. Já foi. Mas, aleluia. O agraciado não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se limpa. Louvado seja Deus por isso. Meu Deus, imagina se a misericórdia de Deus não tivesse bancado a gente hoje, irmãos. Meu Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Meu Deus, irmão, glória a Deus por isso. Meu Deus. Às vezes a gente se pega rindo de piada de duplo sentido, falando piada de duplo sentido, se pega em rodas. E aí não é... eu aprendi uma vez que o pecado, ele não vem e nos pega assim, pá, pegou, ixi, pequei. Não, ele ronda. Deus falou isso para Caim, pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. E aí a gente fica, E aí Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
E a gente vai se levando. Uma outra coisa que eu queria pontuar com vocês é que Jesus, ele nos ensina que as relações se dão pelo menos em 3 esferas: os gerais, os estratégicos e os íntimos. Compreenderam? Então, assim, as relações se dão em 3 esferas, pelo menos: os gerais, os estratégicos e os íntimos. Quem eram os gerais na relação de Jesus? Todo mundo que seguia ele. A multidão que seguia a multidão, enfim, todo mundo. Os estratégicos, os 12 discípulos. E os íntimos, Pedro, Tiago e João, que a gente sabe, né? Que eles eram mais próximos de Jesus. Nas nossas vidas, quem são os gerais? Motorista do Uber, motorista do ônibus, carteiro, pessoas que a gente cruza no trajeto, no ir e vir, a gente não sabe nada da vida delas, elas não sabem nada da nossa vida, e vida que segue. Quem são os estratégicos das nossas vidas? As pessoas que a gente trabalha, às vezes, partilha algumas dores, algumas coisas em comum, os projetos, né? São pessoas que a gente fala, poxa, a gente olha e fala assim, pô, essa pessoa aí, a gente pode organizar alguma coisa futuramente e tal. E os íntimos? Os íntimos não precisa nem explicar, né? Os íntimos são aqueles que vão na nossa casa, sentam na nossa mesa, dormem na nossa casa, abrem a nossa geladeira, enfim. Esses são os íntimos. Para dar fruto para o reino, é importante que nós saibamos quem é quem. Quer dar fruto para o reino? Coloque os gerais no lugar dos gerais, os estratégicos no lugar dos estratégicos e os íntimos no lugar dos íntimos. Quem é que tem, assim, entre esses 3 grupos, quem é que tem mais possibilidade de nos decepcionar? Os íntimos. A Bíblia fala que Jesus subiu ao monte para orar com Pedro, Tiago e João, quando voltou eles estavam dormindo. Às vezes a gente não consegue dar fruto para o reino, pastor, porque os gerais estão entrando na nossa casa. Irmão, louvado seja Deus, aleluia. A nossa casa é algo tão sagrado. Ontem mesmo nós falávamos a respeito disso na mesa lá de casa. Que houve um tempo que a minha casa estava tão cheia de tanta gente, e a gente acha que celebrar com todo mundo é celebrar com Deus. Irmãos, o mundo espiritual é muito real. Você não sabe as cargas espirituais que essa pessoa que está entrando na sua casa está levando. Irmão, passa lá em casa para tomar um café, você não sabe nem a vida do irmão. Às vezes tem gente que se oferece. Eu vou lá na sua casa qualquer dia tomar café, eu falo, vai não, filho. Ou eu falo, não tem tempo. Meu, olha, puxa vida, está muito corrido para mim, nem está, cheio de tempo, fazendo nada. Mas não tem que deixar, irmão. Gerais no lugar dos gerais, irmão. Colega não é amigo. Ah, deu bom dia, nossa, que simpático, vou levar para a vida. Não leva, não dá, irmão. A gente estava fazendo a conta no dia, a gente casou há 10 anos atrás. Tem gente que foi para o meu casamento que, 6 meses depois, eu não tinha nenhum contato. Irmãos, olha que doideira. Aí a minha sobrinha casou também, tem 1 ano atrás, e ela convidou só família, porque a nossa família é enorme, dá mais de 200 pessoas só a família, e convidou uns amigos íntimos. Teve gente que reclamou. Falou, não, porque não me chamou, que não sei o quê. Irmão, você não está na minha vida no dia a dia. Padrinho de casamento, irmão, escolher padrinho de casamento. Jesus, escuta só, irmão. Jesus não escolheu, olha como é que a gente escolhe gente para andar com a gente. Pô, é bonito. Vou andar. Eu, na escola, irmão, eu já fui mais castigado de aparência, tá? Hoje eu estou melhorzinho. Louvado seja Deus. Eu orei bastante, casei bem, minha esposa orou pouco e deu no que deu. Aí, quando eu estava na escola, eu era cansadinho, eu tinha uma deformidade na face, o meu queixo era para frente assim, e minha boca, minha mordida não fechava. E eu era muito cansadinho, muito capital estético baixíssimo, sabe? É um negócio absurdo. Só que eu andava com os bonitinhos. Que eu falava, bom, estou aqui, né? Quer aparecer para ele, sobra alguma coisa para mim. Eu ficava nessa, né? Aí eu ganhava no carisma, né? Porque eu sempre fui um cara muito de conversar, enfim. E a gente escolhe gente para andar com a gente a partir disso. A gente fala, vou andar com bonitinho, vou andar com quem tem dinheiro. Pô, porque aí na mesa que ele sentar, eu sento, que ele comer, eu como. Jesus não escolheu gente para andar com ele a partir desse critério, não. Porque senão ele tinha abraçado o jovem rico e tinha desprezado Zaqueu. O jovem rico chega para ele, bom mestre, o que eu faço para ele dar o reino? Ele fala, bom, você está me chamando de bom? Bom é Deus.
Você cumpre os mandamentos, você sabe quais são os mandamentos? Lógico que eu sei, eu cumpro desde a minha juventude. E aí ele fala, então te falta uma coisa. Vai, vende do que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia fala que o jovem rico ficou triste porque ele era muito rico. E às vezes a gente tem essa postura de jovem rico também, né? Abrir um parênteses. A gente faz só aquilo que está dentro do... Opa, eu vou para a igreja, eu levanto quando for para orar, eu sento quando for para ouvir a palavra, não vou no banheiro durante a palavra e vou embora. Só que crente que faz as coisas na média não é crente mediano, é crente medíocre. Que é uma palavra que parece, mas é totalmente diferente na prática. Crente medíocre é bode. Fechando parênteses. E aí às vezes a gente quer se relacionar com quem tem dinheiro, com quem é bonito, porque a gente é carente. Irmão, nós somos carentes. Quem é que gosta de ser desprezado? Chegar numa rodinha e falar, pessoal, para de falar aí que fulano chegou. Ninguém gosta. A gente gosta de ser abraçado, de ser acolhido. Só que, irmão, eu vi uma frase outro dia, que vocês devem ter ouvido também, está nas redes sociais há muito tempo, que é assim, como é que você acha que o mundo que crucificou o nosso Salvador vai te amar? O cara que salvou a gente, os caras crucificaram. Pô, você tem que andar no mundo pensando assim, é minha família, é Deus, minha família e o resto. É a realidade da nossa vida aqui, irmãos. Para dar fruto para o reino, a gente vai ter que escolher bem quem são os gerais, quem são os estratégicos e quem são os íntimos. Definir isso vai dar para nós quilômetros de vantagem à frente, e a gente vai conseguir produzir frutos para o reino. Vai conseguir dar resposta para as dores do mundo. Vai conseguir cumprir aquilo para o que nós fomos chamados, porque a gente não está aqui assistindo série de Netflix, irmãos. A gente está aqui esperando Jesus voltar. Enquanto Ele não volta, vamos tacar evangelho no povo, vamos ser chato, meu Deus, irmão, vamos falar daquele que nos salvou. Não existe testemunho melhor e mais eficiente do que o seu próprio testemunho. Falar do que Jesus fez em você. Nós estávamos também falando disso na mesa em casa. É quando a gente olha para trás e fala, meu Deus, quem era eu? Quem era eu? Escravo do pecado, quem era eu? A gente olha para trás e fala, tem gente que nasceu no berço evangélico, louvado seja Deus por isso, mas não é o meu caso. Quando eu olho para trás, eu penso assim, só naquela passagem, sabe, de que Filipe encontra Jesus, e aí encontra Natanael e fala assim, Natanael, eis aqui aquele de quem as escrituras falam, Jesus de Nazaré. Natanael fala, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele vem ver. Quando encontra Jesus, Jesus fala, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo a respeito de Natanael. Natanael falou, você me conhece? Ele fala, não, eu te vi antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira. Natanael choca, né? A história por trás disso é muito forte. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que a nossa vida com Deus começou quando a gente levantou a mão e aceitou Jesus Cristo. Só que, assim como Cristo viu a Natanael antes de encontrá-lo efetivamente, Jesus já nos viu antes de nos encontrar. E quando eu olho para trás, irmãos, eu penso assim, meu Deus, Jesus já estava ali, estava cuidando de mim lá, para eu estar aqui hoje, domingão, na igreja evangélica Povo Livre. Olha que doideira, lá atrás, lá nas boates, nas bagaceiras que eu andava. Enfim, irmãos, parar para falar aqui, e eu não falo com orgulho. Tem gente que sente saudade, né? Teve uma vez, abrindo parênteses, teve uma vez que o irmão estava orando e a igreja dele era de frente com o calçadão da praia, assim, ele orava assim, Senhor, ainda bem que o Senhor me libertou. Aí na praia tinha um pessoal comendo porção, tomando cerveja e tal. E aí ele falava assim, Senhor, obrigado por ter me libertado, obrigado porque eu não estou igual aquele povo ali, no meio da praia tomando cerveja, aquela cerveja geladinha, meu Deus. Oh, aleluia, assim, aquela caipirinha, graças a Deus o Senhor me libertou dela, nossa, de limão. O cara sente saudade às vezes. Mas o maior testemunho é o nosso. O melhor testemunho é o nosso. Quando a gente olha para trás e vê que Deus já tinha nos encontrado lá, e a gente achava que era aqui, oh meu Deus, o dia que eu levantei a mão, não. Jesus me viu lá, Jesus te viu lá. Louvado seja Deus. Em João 9, Jesus curou o cego de nascença, né? E aí o pessoal começa a questioná-lo, falar, será que você era cego mesmo? Será que ele era cego mesmo? Nasceu cego? Pergunta para os pais. Aí os pais falam, ele já tem idade para responder por ele mesmo, pergunta para ele. Aí os fariseus chegam para ele e falam assim, você era cego mesmo, né?
Na verdade, aí ele fala, não, eu estou falando que eu era. Então, o que você diz a respeito do cara que te curou? Ele fala, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Olha que testemunho extraordinário. Cara, é quando você fala o que Jesus fez em você. Eu era cego e agora eu vejo. Você vê Lázaro também. Lázaro não precisava nem falar. O testemunho dele era a vida dele, ele andava, o cara estava morto esses dias aí, o testemunho do cara era a vida dele, o cara vivo de pé, era o testemunho dele. Relacionamentos. É colocar cada um no seu lugar, é não levar os gerais para dentro de casa. Os estratégicos até a porta. Entenda a casa como sendo a vida. Não entra na minha vida quem não é íntimo meu. Não deve entrar na sua também, porque senão vai te impedir de dar fruto para o reino. Senso de urgência. E cuidado com os relacionamentos. E lembrando, senso de urgência não é fazer nada com pressa. É considerar os fatores em redor, não perder a sensibilidade ao longo do caminho. É entender que você precisa do outro, você não faz nada sozinho. E que você precisa contar com o outro assim como o outro precisa contar com você. E no que tange a relacionamentos, é pedir para Deus. E hoje eu sei que Deus está restaurando muros e portas das nossas vidas aqui. É entender que a nossa vida precisa ter um testemunho que convence as pessoas quando nos virem. E que também precisa ter portas para que haja justiça, ética, pulso nas nossas vidas. A gente escolhe o que a gente faz nas nossas vidas. Uma vez, um cara chamado Martin Luther King, numa época de extrema segregação racial, ele era negro, enfim, ele era pastor, ele colocou um banquinho numa praça lá, e ele fez um dos discursos mais famosos assim, da história dele, que era um discurso assim, I have a dream, que é eu tenho um sonho. E parou um monte de gente para escutá-lo. Por quê? Porque ele era bonitinho? Não, porque ele tinha um testemunho. Hoje, se você parar para contar de um sonho seu, quem é que vai parar para te escutar? Se você chamar alguém para ir na sua casa e falar assim, deixa eu te contar de um projeto, quem é que vai? Se fizer comida, um monte de gente vai. Se assar carne, meu Deus do céu. Agora, quem é que te escuta? Quem é que se alegra quando você fala, comprei um carro, irmão, entrei num financiamento de um apartamento aí, meu Deus, Alto da Lapa. Quem é que vai se alegrar com a sua alegria? Irmão, é relacionamento. O tempo que nós temos é muito curto. O tempo que nós temos é muito curto. Eu tenho a impressão, louvado seja Deus, eu tenho a impressão de que muitos de nós não vamos ver os netos. Porque Jesus vai voltar. Não é uma impressão, um negócio distante, assim, nossa, poxa, talvez. Não. É uma sensação, sabe, viva dentro de mim. E a gente não tem tempo para perder. Jesus sabia do tempo que tinha. Nós sabemos o tempo que a gente ainda tem? Então, se faz mais urgente ainda a gente se posicionar para frutificar para o reino. Para que Ele nos diga naquele dia, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E nos diga, possuir o reino que já vos está preparado desde a fundação do mundo. Curva sua cabeça, irmão, deixa eu orar por você. Deus Santo, sou grato, Pai. Sou grato por toda a tua unção, a tua capacitação sobre todo esse povo. Sou grato pela atenção e pela tua graça que mais uma vez se fez presente nesse lugar, nos alcançou e se manifestou claramente. Eu te louvo, Senhor, porque todas as vezes o Senhor nos alerta a respeito daquilo que tem para ser feito e nós fazemos. Nos faz, Senhor, atentos às demandas do teu reino. Nos ajuda a responder com exatidão e prontidão às dores do mundo. O Senhor é o nosso Deus. E se não for da maneira que o Senhor nos orienta, não vai de maneira nenhuma. Guarda-nos, livra-nos, nos conforma à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, Jesus curou, libertou, fez muitas coisas. E os discípulos dele não pediram para ele assim, Senhor, me dá um macete aí, me dá aí o
o bizu de como é que é libertar, como é que é curar. Mas lá em Lucas, os discípulos dele viram para ele e falam: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Irmão, é o único ministério que não dá para boicotar, o ministério da oração. A pessoa pode roubar meu microfone da minha mão, mas oração, filho, tá, irmão, não impede a minha oração. Tudo que Jesus fez e produziu de frutos para o reino foi debaixo de um ministério forte de oração. E é isso, irmãos. Amém. Agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram impactados por essa palavra esta manhã? Amém. Glória a Deus.